Oi, turminha, voltamos agora para a nossa aula de ciências. Então, peguem aí a apostila, página 160. Materiais e transformações. Os materiais ao nosso redor. Utilizamos diversos objetos no dia a dia, fabricados com diferentes materiais. Você consegue identificar algum desses materiais na situação a seguir? A variedade dos materiais que usamos é muito grande. Veja, então nós temos aí, cachecol de lã, né, feito de tecido, o brinquedinho da criança e o avião. Temos a garrafa que a moça está bebendo aí, refrigerante de vidro. Temos a lata de alumínio, que é a latinha de refrigerante. E o balãozinho aí, a bexiga, que é feita de borracha. Então, nós podemos identificar no nosso dia a dia diferentes tipos de materiais nas coisas que nós usamos, certo? Além dos materiais acima, usamos outros como papel, plástico e areia. Os corpos dos seres vivos também são compostos de materiais. Os materiais e seus usos. Seria possível jogar futebol com uma bola feita de vidro? Não, né, turminha? E cozinhar em uma panela de borracha? Também não, ia derreter, né? Cada material ele tem característica própria, né, que é adequada para aquele uso que ele vai ser feito. O vidro ele é transparente, ou seja, possibilita a passagem da luz, por isso é ideal para ser usado em janelas, garrafas e lentes de contato. Então olha aí para vocês verem a imagem da menininha olhando pela janela. Então essa é uma característica do vidro, ele é transparente, ele possibilita a entrada da luz, né, e fazer com que possamos enxergar, né, do outro lado. Alguns metais, como o ferro, são resistentes a quedas e calor. Assim, o ferro é utilizado com sucesso na fabricação de máquinas e panelas e na construção de pontes. Então, para colocar uma panela lá no fogo, tem que ser algo resistente, porque senão não ia aguentar. Então, o ferro é usado, né, para a construção de panela, de pontes, né, para aguentar o peso ali dos carros passando. Tá? E também é usado na fabricação de máquinas nas indústrias. E também usamos também, né, para a fabricação, por exemplo, de panelas, o alumínio, que também é bem resistente. A borracha é elástica, ou seja, ela pode ser esticada ou pressionada, de modo que retorne à forma original. Então é um material bom para a fabricação de solas de tênis e outros calçados, pneus de veículos, borracha escolar, entre outros objetos. E o plástico é muito utilizado porque é leve, durável, não enferruja e pode ser moldado. Portanto, é usado para produzir objetos de variados formatos, como uma régua escolar ou sacos de lixo. É muito empregado também na fabricação de potes para condicionar alimentos e brinquedos, certo? Atividades. Página 162, temos aí 3 exercícios para vocês estarem fazendo. Primeiro, complete os quadros com o nome dos materiais que compõem cada objeto. Então, nós temos aí uma lapiseira. A lapiseira, ela é composta do quê? Olha aí cada item da lapiseira, aí vocês vão escrever aí, certo? O material dela é composto de quê? Do que é composto? Tá? É de plástico, é de metal, é de alumínio, é de borracha. Aí, no caso, ela tem uma pontinha aí que apaga. A borracha, ela é composta do que a borracha? Tá? E o grafite, aonde escreve, chama-se grafite. Esse daí eu acho que vocês não iriam saber, então já pode colocar aí, grafite, certo? Depois nós temos um aquário. Do que é composto esse aquário? Cada item aí da setinha. As panelas de cozinha são feitas de metal e têm cabos de madeira ou plástico. O que aconteceria se o cabo também fosse feito de metal? Ou se a panela fosse feita de madeira? Tá? Então, o cabo ele é diferente. Ele é feito ou de metal, ou, aliás, ele é feito ou de madeira ou de plástico. O cabo aí da panela da mamãe. Pede para a mamãe mostrar uma panela aí para vocês verem. Imagina essa panela no fogo. O que aconteceria se esse cabo não fosse de madeira ou de plástico? Ele fosse de metal, igual a panela. O que aconteceria? E se a panela fosse feita de madeira? Daria certo? Aí vocês vão pensar e vão responder. Complete o texto com as palavras resistente, elástico e transparente. Então, temos aí as frases, vocês vão ver qual encaixa aí certinho. 163. Transformações dos materiais.
Alguns materiais que utilizamos são retirados diretamente da natureza, ou seja, são materiais naturais, como a madeira, algodão, couro e areia. Outros, como plástico e vidro, são chamados artificiais, porque resulta da transformação de alguns materiais naturais. Então, podem grifar esse trecho aí que é importante, né? Então, todos esses materiais que nós usamos no nosso dia a dia, alguns são naturais porque eles vêm direto ali da natureza, como é o caso da madeira, do algodão, o couro, né? A areia, mas tem alguns materiais, como o plástico e o vidro, eles resultam de outro material para que ele possa ser transformado. Então, ele é chamado de materiais artificiais. Algumas modificações não alteram a propriedade do material. Por exemplo, quando o ouro é derretido para fazer um anel, ele continua sendo ouro. Ele derreteu, mas ele continua sendo ouro e continua sendo valioso, certo? Quando misturado sal à água, ele continua sendo o mesmo sal, certo? Ele derreteu, mas ele continua sendo sal. Ele não vai virar açúcar, ele continua sendo sal. Ou seja, a propriedade dele ali, né? A forma original dele ali, o sabor, a forma original não mudou. Ele apenas derreteu, mas ele continua sendo sal, certo? Outras transformações podem modificar a estrutura dos materiais de forma irreversível. Podemos citar como exemplo o cozimento de alimentos, o enferrujamento do ferro, a produção do papel a partir do tronco de árvores triturado e o vidro, que é uma mistura de areia e outros materiais submetidos a alta temperatura. O que é irreversível? Que não pode voltar ao estágio anterior, certo? Então, nós temos aí a imagem de plantação de algodão, que é um material natural. Temos a produção em massa de garrafas plásticas. O plástico é produzido com derivados de petróleo que passam por transformações na fábrica. Então, o plástico é um material artificial, certo? Temos aí o couro, o ouro, que é derretido até ficar líquido e depois é moldado para a fabricação de joias. E temos aí a estrutura do ovo é alterada quando ele é submetido a altas temperaturas. Então, vocês pegar um ovo, vai fritar um ovo, a hora que vocês quebram o ovo, tem lá a gema e a clara, bem transparente, não tem? Jogou ali na frigideira para fritar ou na panela, dali a pouquinho já forma essa estrutura aqui, né? Então, mudou completamente a estrutura, certo, turminha? A produção do vidro, página 164. Veja algumas etapas da produção do vidro. A produção do vidro é um processo irreversível, porque depois de pronto, seus componentes não poderão mais ser separados. Então, o vidro ele é um material reciclável, ok? Ele é quebrado em vários pedacinhos, depois ele é misturado a outros materiais, como areia, por exemplo, e na fábrica lá ele é submetido a um processo ali num forno de alta temperatura. Aí ele vai formar de novo uma outra garrafa de vidro. Essa outra garrafa de vidro ela vai ser distribuída para as indústrias que usam o vidro para armazenar os seus produtos. As indústrias pegam esses vidros, armazenam os seus produtos e esses produtos voltam lá para a prateleira dos mercados, das lojas, e que nós iremos lá consumir, ok? Então, o vidro, aqui depois vocês leiam com calma, aqui cada passo a passo, só resumir aqui explicando para a aula não ficar muito extensa. Mas o vidro, então, ele é reciclável, certo, turminha? Página 165. Ligue os materiais aos objetos de que são feitos. Depois escreva se são naturais ou artificiais. Então, nós temos aí uma plantação de eucalipto e as dunas de areia. Então, vocês vão ligar aí o que a areia produz e o que a plantação de eucalipto produz. E na frente eu vou escrever se essas imagens aí, a garrafa, o papel, a xícara e o carrinho de madeira, são produtos artificial ou natural. 2. Contorne com lápis verde a transformação irreversível, ou seja, que não pode voltar atrás. E com lápis de cor laranja, a que é reversível, a que pode voltar atrás. Pesquisando.
Forme um grupo com colegas e junto pesquise como o papel é fabricado. Depois façam um cartaz com textos e imagens e coloquem no mural da sala de aula. Então, esse pesquisando não é para fazer, não precisa. Quem escreve aí, não fazer o pesquisando. Embalagens e o lixo. A utilização de embalagens é intensa no nosso dia a dia. Elas evitam que os produtos quebrem, amassem ou fiquem expostos a sujeiras ou micro-organismos que prejudicam a saúde. As embalagens são produzidas com diversos materiais. O isopor é muito utilizado para proteger objetos delicados contra impactos ou para manter a temperatura de alimentos quentes ou frios. Embalagens de longa vida, compostas de alumínio e plástico, são eficientes para conservar alimentos, ou seja, aquela embalagem lá do leite de caixinha, do suco de caixinha. O papel pode ser usado em caixas de papelão que transportam objetos mais pesados e em sacos de papel que carregam alimentos. O alumínio pode ser utilizado para armazenar conservas e bebidas em latas e para embalar alimentos sólidos, como doces e refeições. E as garrafas PET são feitas de um tipo de plástico leve e resistente, muito utilizado para armazenar bebidas e produtos de limpeza. Então, como vocês veem, as embalagens aí no nosso dia a dia são diferentes, né? Algumas são feitas de um material, outras são de outro. E aqui tem a descrição de como é feita cada uma delas e as utilidades. Além dos materiais acima, as embalagens também podem ser feitas com vários outros materiais, como vidro e madeira. Tudo depende do tipo de produto que será guardado nelas, de como ele será distribuído e o tempo que fica armazenado. 167. Muita embalagem, muitos resíduos. Geralmente os materiais usados nas embalagens são descartados, gerando resíduos, que é o lixo, certo? Para esses resíduos, parte desses resíduos pode ser reaproveitada e outra deve ser descartada. Quando os resíduos não são separados adequadamente para a coleta seletiva ou não há coleta seletiva na região, a quantidade deles aumenta muito e enche rapidamente os aterros sanitários. O que é aterro sanitário? Local que recebe o lixo preparado para não contaminar o solo, certo? Transformando-se em problema para a sociedade. Outro problema ainda maior é a falta de aterros, pois os lixões acabam sendo utilizados para este fim. Alguns materiais descartados são decompostos rapidamente, o que reduz o problema de acúmulo do lixo. Os materiais orgânicos, restos de comida ou de organismos vivos, por exemplo, sofrem a ação de fungos e bactérias decompositores que o desmancham, separando seus componentes, como sais minerais, e que misturam ao solo e pode ser absorvido pelas plantas. Outros materiais, no entanto, demoram centenas de anos para ser decompostos. Então, turminha, o ideal é que se façam, né, na nossa casa, a separação aí dos materiais para o lixo, tá? Tudo que é reciclável deixa separado num canto e o que não é reciclável vai para o lixo normal, né? Para que depois o que é reciclado seja aí disposto aí para coleta seletiva, ok? Aqui em Mogi Guaçu, na nossa cidade, tem uma empresa que chama Cooper 3Rs, certo? Essa empresa aí, eles tem lá as pessoas que trabalham, né, que seriam os catadores de recicláveis, só que em vez desses catadores ficarem nas ruas catando os recicláveis, eles trabalham, eles têm um contrato ali nessa empresa, eles trabalham ali todo dia naquela empresa e isso aí gera uma renda, né, gera um salário aí para a família dessas pessoas, tá? Então, o ideal é se fazer aí essa separação, essa coleta seletiva aí, é separar tudo que é reciclado numa sacolinha ou no outro saco de lixo e o que não é reciclável no lixo normal. E quando colocar o lixo lá na rua, né, não sei no bairro de vocês, no meu bairro, por exemplo, o dia de lixeiro, o lixeiro passa por volta de umas 7h30 da manhã, ok? Só que bem antes de amanhecer o dia, as pessoas que coletam esses recicláveis, né, que são os catadores de reciclável, eles passam cedo e já vão coletando isso daí. Então, aqui na minha casa, eu faço dessa maneira. Eu separo os recicláveis, coloco numa sacolinha e o lixo comum no saco preto de lixo. Então, eles vêm, já pegam aquela sacolinha, já sabe que ali tem os recicláveis e já levam lá, né? Então, é bem bacana fazer aí essa parte aí,
né, de reciclagem de lixo, porque vai estar evitando aí o acúmulo de lixo aí nos aterros sanitários ou nos lixões. E vamos aí estar contribuindo aí para a renda de uma pessoa carente aí que vive disso, ok? Página 168, 5 R's. Como podemos ajudar a resolver o problema de um aumento constante do volume de lixo? Uma solução é seguir as recomendações abaixo. Os 5 R's da consciência ambiental. Primeiro, repensar. Antes de comprar algo, reflita bem se realmente precisa desse produto. Porque nós vivemos uma sociedade hoje onde está tudo consumista, né? As pessoas compram, às vezes até sem necessidade. Então, vamos aí praticar o primeiro R, repensar. Eu preciso mesmo disso? Né? Reduzir. Dê preferência a produtos recarregáveis que durem mais ou tenham refil e embalagens retornáveis e recicláveis. Recusar. Recuse produtos que prejudiquem sua saúde ou ambiente, por exemplo, embalagem de isopor e sacolinhos de plástico. Reutilizar. Reutilize produtos como embalagem de alimentos que use os dois lados. Reutilize produtos como embalagem de alimentos, use os dois lados do papel do caderno e doe os objetos que não usam mais e estão em bom estado. E reciclar. Participe da coleta seletiva, separando o lixo que pode ser reciclado, ou seja, usado para produzir novos objetos como garrafa de vidro, garrafas PETs, latas de alumínio, jornais, caixas de papelão, etc. Essa empresa que a Pro falou, a Cooper 3Rs, eles pegam até isso aqui, ó, apostilas, cadernos que a gente não vai usar mais, né? Todo final de ano, assim, geralmente a Pro já faz uma separação, né? Separa tudo, caderno, folha de sulfite, nem isso a Pro joga no lixo, já separa tudo que chega final de ano, a gente faz aquela limpeza, né, turminha? Principalmente professora, né? Faz aquela limpeza. Então, separa tudo, caderno, folha de sulfite, livros que não vai usar mais, separa tudo, eu coloco tudo numa caixa e levo lá para eles na Cooper 3Rs. Mas eles também buscam na casa da gente, tá? Aí, se alguém quiser depois o telefone e o endereço deles, aí a Pro estará aí passando para vocês, tá bom? Página 169, na 168 tem uma atividade. O que poderia ser feito para evitar a poluição dos mares? Então, nós temos aí uma charge, né, um quadrinho. Vocês vão ler e vão responder aqui embaixo. O que poderia ser feito para evitar a poluição dos mares? 169 pula. 170 atividades. Temos aí mais duas atividades. A primeira, selecione o lanche mais adequado à sua saúde e ao ambiente e justifique a sua resposta. Qual é o lanche mais adequado aí? É o lanche que tem bolacha recheada, salgadinho e chocolate, ou é o lanche mais saudável ali do lado? E justifique a resposta aí. 2. Leia a tabela que mostra o tempo que alguns materiais demoram para ser decompostos naturalmente. E depois responda as perguntas. Então, temos aí a tabela, papel, né, quanto tempo demora, o tecido, alumínio e o plástico. Vocês vão analisar cada um deles e responder as perguntas A e B. E o último, 171, brincando, procure os 5 R's no diagrama das palavras. Então, temos aí, vocês vão procurar aí os 5 R's que nós acabamos de ver. E pinte as lixeiras com as cores corretas e depois ligue os resíduos ao cesto, ok? Então, vamos lá. Esse aqui, a Pro já vai até ajudar vocês. O papel é azul, o plástico é vermelho, o metal é amarelo e o vidro é verde. Aí vocês vão ligar e pintar dessas cores correspondentes e ligar aí cada material à sua lixeira, ok? Ufa! Terminamos a apostila de ciências, ó. Suado, né, turminha? Mas terminamos. Turminha, qualquer dúvida, chame a Pro lá no WhatsApp. Combinado? Bom final de semana para vocês.